O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje e o Evangelho estão em comunhão e nos dão a ocasião de refletir a respeito da generosidade. A generosidade é um dom de Deus e nós precisamos pedir a Deus a graça deste dom, do dom da generosidade que faz a nossa vida espiritual frutificar. E como diz São João, nós iremos ouvir daqui a pouco, faz com que o amor de Deus em nós permaneça. Pois bem, vamos então aqui compreender o contexto da primeira leitura, que fala a respeito de uma doação para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades, já que os cristãos de Jerusalém estavam tendo os bens confiscados por serem cristãos. Então, uma vez descobertos cristãos, eles perdiam os seus bens. Então, a igreja de Corinto, os cristãos ricos de Corinto, porque a igreja de Corinto era a igreja financeiramente mais rica, e até mesmo São Paulo chega a dizer que eles não eram apenas financeiramente mais ricos, mas eles eram ricos de dons. É na igreja de Corinto que se manifestam os dons carismáticos, quer dizer, que se manifestam mais, digamos, explicitamente. Pois bem, então a igreja de Corinto, a igreja que tinha condições financeiras, a igreja de Corinto diz: vamos então fazer uma coleta para a igreja de Jerusalém, para a comunidade dos cristãos de Jerusalém. E eles tiveram a ideia. Então São Paulo disse: ok, no próximo ano então, quando eu passar por aqui novamente, eu recolho os donativos, a oferta, o dinheiro que vocês juntaram. E o que é que São Paulo fazia? Antes de ele chegar a uma comunidade, ia com um período, uns 2 a 3 meses de antecedência, ia um emissário seu para avisar aquela comunidade que São Paulo estava chegando. Pois bem, só que o emissário foi e a comunidade não tinha ainda juntado nada. Aquela comunidade que tinha condições, aquela comunidade que tinha tido a ideia, aquela comunidade não tinha juntado coisa alguma. E aí então São Paulo escreve para a comunidade de Corinto dizendo: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida
as igrejas da Macedônia. Lá eles eram pobres, lá eles passavam por necessidade. Então, São Paulo diz: olha, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês saibam que os irmãos da Macedônia receberam um dom grandiosíssimo. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extrema alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Não obstante eles estarem passando por provações, e não obstante eles serem pobres, eles receberam de Deus o dom da generosidade. Então a generosidade, meus santos, é um dom. Isto é, não é simplesmente um esforço humano. Sim, nós colaboramos com a graça que recebemos. Nós colaboramos com a graça de Deus que suscita em nós o desejo, por exemplo, da generosidade. Então nós nos esforçamos para corresponder a esta graça, mas é uma graça de Deus. Lembremos-nos aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. É Deus quem opera em nós o querer e o fazer. Então Deus suscita, a graça de Deus suscita em nós querer ser santos. E a graça de Deus nos ajuda a ser santos. A graça de Deus suscita em nós o querer lutar contra os pecados. E a graça de Deus nos concede forças para que lutemos contra os pecados. A graça de Deus suscita em nós o desejo de ser generosos. O desejo é suscitado por Deus, e Deus sustenta, e Deus me ajuda para que eu possa realizar aquilo que em mim Ele suscitou, para que eu seja generoso. Então, São Paulo diz: olha, as igrejas da Macedônia, pobres, em dificuldade, eles estão sendo generosos. Com efeito, mesmo em meio às tribulações, eles manifestaram, eles transbordaram em tesouros de liberalidade. E eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, isto é, eles ajudaram, segundo as suas possibilidades, e até mesmo além das suas possibilidades, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. São Paulo não queria que eles participassem. Vocês não têm, vocês mal têm para a própria subsistência, vocês mal têm para a própria manutenção diária, mas eles insistiram. E então, apesar de São Paulo ter dito, não precisa, eles queriam participar. E indo além de nossas expectativas, fizeram muito mais do que nós esperávamos. Colocaram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa, por vontade de Deus. Meus irmãos, por que os cristãos de Corinto tinham essa necessidade? Porque eles se sabiam agraciados. Meus irmãos, quem faz a experiência do amor de Deus, da generosidade de Deus, sente necessidade de amar de volta, sente necessidade de se colocar a serviço, sente necessidade de ser bom, porque sabe que foi objeto de bondade, porque sabe que foi objeto de misericórdia, porque sabe que foi objeto de amor. E como eu fui tão amado, como eu recebi de Deus tanta misericórdia, eu quero também amar, eu quero também exercer misericórdia. São João,
na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 16 a 18, ele diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Nisto temos conhecido o amor que Jesus, nisto temos conhecido o amor. Jesus deu a vida por nós. Ele me amou muito. Ele se entregou muito por mim. Pois bem, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus deu a sua vida por mim. Eu preciso então dar a vida pelos meus irmãos. Jesus me amou, eu preciso então amar os meus irmãos. Jesus fez um grande gesto de bondade para comigo, eu preciso então fazer gestos de bondade para com os meus irmãos. Percebe esta reciprocidade? Isto é, Jesus fez por mim. E aqui, meus irmãos, é só pararmos para ver o que Deus fez por nós. Nos perdoou os nossos pecados, a sua misericórdia e a sua paciência para conosco. E se você tem dificuldade de perceber o quanto Deus tem sido bom para com você, você precisa rezar e pedir a Deus que abra os seus olhos para a gratidão. Isto é, Senhor, porque as pessoas egoístas são sempre ingratas. Um filho mal agradecido, ele nunca reconhece os benefícios dos seus pais, eles sempre querem mais, eles nunca estão satisfeitos, eles sempre acham que os pais poderiam fazer mais por eles. Mas um filho agradecido, ele sabe que recebeu muito mais que merecia. E isso que nós podemos manifestar com os nossos pais, manifestamos também para com Deus. Então este reconhecimento de que eu recebi muito de Deus, então eu preciso pelo menos um pouco por quê? Porque sempre aquilo que fizermos será pouco em relação àquilo que de Deus eu recebi, mas eu preciso fazer algo pelos meus irmãos. Então continua aqui São João: quem possuir bens neste mundo e vir o seu irmão passar necessidade, mas lhe fechar o coração, o amor de Deus nele não permanece. Então, por isso que os cristãos da Macedônia, as igrejas da Macedônia dizem: nós precisamos ajudar, porque nós queremos que o amor de Deus em nós permaneça. Então, se eu quero que o amor de Deus em mim permaneça, eu preciso ser generoso. É claro, meus santos, que eu preciso ser generoso no perdão. É claro, meus santos, misericórdia, que eu preciso ser generoso na misericórdia, na paciência, mas é também uma generosidade nos bens materiais. O texto de hoje nos fala dos bens materiais. E eu estou enfatizando este ponto, porque eu já falei aqui a vocês, o último lugar que o cristão se converte é o bolso, não é o coração. Isto é, os cristãos têm esta tentação de se apegar ao dinheiro, e com muita dificuldade eles se colocam à disposição dos seus irmãos. Eles estão dispostos a dar o que sobra, estão dispostos a dar o que não compromete minimamente o seu conforto, mas dar algo que de alguma maneira vai comprometer o meu conforto. Sei lá, eu vou ajudar alguém e este mês eu vou ter que colocar um pouquinho de água no shampoo, balançar para render o shampoo, porque eu vou ajudar os pobres. Está vindo aí
uma frente fria, sempre vem, né? Esses meses de junho, julho, vem frente fria, e eu quero comprar um casaco para aquelas crianças ali, da minha rua, que eu sei que elas precisam, aquela mãe que tem 2, 3 filhos, e eu sei que ela não tem muitas posses, eu quero ajudar, então, com um agasalho para os seus filhos, alguma comida, eu quero fazer uma caridade a alguém, então, esse mês eu vou comprar só desodorante, eu não vou comprar perfume, pelo menos o desodorante, né? Ninguém tem que andar fedendo, crê em Deus Pai, entendeu? Vou comprar só o desodorante, não vou comprar perfume, não sei, algo que você, de alguma maneira, você compromete a si mesmo, e não dar aquilo que lhe resta, que você nem sente, porque você deu do que sobra. Então é isto que de alguma maneira as igrejas da Macedônia fizeram, foi isto o que as igrejas fizeram, isto é, eles fizeram segundo as suas possibilidades e além das suas possibilidades, apesar da sua pobreza, enquanto a igreja de Corinto, que tinha de sobra, ainda nada tinha feito. Então, São João, aqui nesta passagem, nos dá, né, nos elucida, nos ilumina o porquê de as igrejas da Macedônia serem tão generosas, porque elas se sabiam depósito de graça de Deus, objeto de misericórdia de Deus. Deus se fez pobre para enriquecê-los. Olhemos para a cruz. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez maldito para nos bendizer. Não é assim que diz a Escritura? Maldito aquele que pende no madeiro. Então ele se fez maldição para que a bênção viesse sobre nós. Ele foi despido na cruz para nos revestir da sua dignidade, da sua filiação. Então, se nós levarmos a sério essas realidades, e para isso precisamos refletir, para que isso se aprofunde na nossa alma, brotará o desejo de generosidade, brotará o desejo de ser para os outros o que Deus tem sido para você. Então continua aqui São João: quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o coração, o amor de Deus nele não permanece. Meus filhinhos, não amemos apenas com palavras e com a língua, mas com atos em verdade. Não amemos de boca apenas, mas amemos com atos, amemos concretamente. Então, peço aqui, meus santos, nesse sentido, para que motive. Imagine, eu vi que aqui, paroquianos nossos, durante a frente fria, que nos visitou na semana passada, prepararam a comida, mas eu vi aqueles que eu vejo sempre, e eu queria ver, porque eu vi pelas câmeras, quando estavam lá preparando, eu queria ver muito mais, eu queria ver, entre aspas, uma briga de gente querendo servir, porque eu quero cuidar dos pobres, porque eu estou cuidando de Cristo. Eu quero cuidar dos pobres, porque Deus cuida de mim, que sou pobre. Então eu quero cuidar, eu quero de alguma maneira, entendamos, pagar a Jesus, porque amor com amor se paga. Eu recebi amor dele, eu quero amar de volta. Então que houvesse fila de gente querendo descascar batata, que houvesse fila de gente querendo raspar as cenouras, que houvesse fila de gente querendo amassar o alho, que houvesse fila de gente querendo levar a comida, na hora de levar a comida, e não correndo atrás daquelas pessoas que sempre, que são poucas, que se colocam à disposição. Vou colocar o meu carro à disposição para levar a comida, mas não todo mundo corre, porque ninguém quer servir. No máximo, eu mando, obrigado, que Deus abençoe, mas eu mando 1 quilo de verdura e, ufa, estou livre. Entende, meus santos?
essa generosidade que falta. E se a generosidade não habita no nosso coração, o amor de Deus no nosso coração não permanece. Então nós precisamos, e aí sim, quando você vai fazer isso, quando você vai levar aquele sopão, aquela carne com mandioca, e você vai levar, de você não apenas pegar mas de você olhar para aquele pobre, e olhar nos olhos de Cristo, nos olhos daquele pobre, e você ter a oportunidade de, quem sabe, com um sorriso, com um gesto de acolhimento, fazer aquele pobre se sentir gente, e não desprezá-lo com o seu ato de pseudo-caridade, de falsa caridade, porque você pode humilhar até uma pessoa quando você a ajuda, mas você pode fazer com que ela se sinta amada quando você ajuda. Depende da maneira como você vai tratar, como você vai exercer aquele seu ofício de caridade. Então, meus irmãos, precisamos pedir a Deus esta graça de crescer em generosidade. Pois bem, vai dizer, voltando aqui à leitura de hoje, nós vemos então essa realidade. São Paulo batendo nos coríntios com luva de pelica, repreendendo os coríntios, apresentando a generosidade daqueles pobres, das pobres igrejas da Macedônia. E ele vai lá no finalzinho da leitura de hoje, ele vai dizer, na verdade, versículo 9, primeira leitura de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Na verdade, ele volta a falar para os coríntios, na verdade, vós conheceis a generosidade de nosso Senhor. Isto é, vocês não são generosos, mas vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor. Vocês têm a mãozinha fechada, vocês são pouco magnânimos, vocês são, eu estou tentando encontrar a expressão, a palavra correta, eu não quero dizer mão de vaca, vocês são egoístas, vocês são avarentos, né? Apegados ao dinheiro, mas Deus é generoso, Deus é magnanimamente generoso. Então, na verdade, vocês conhecem a generosidade de nosso Senhor. De rico que era, tornou-se pobre por causa de nós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. No evangelho de hoje, que eu disse que havia uma relação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje, no evangelho de hoje, Jesus nos manda amar os inimigos. Ele disse, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Deus nos ama amar os inimigos, porque assim Deus é. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele nos ama apesar de nós o crucificar e de nós continuarmos com os nossos pecados crucificando. Então, ora, se Deus é assim, porque você diz, não, eu só vou amar os bons. Então, muito bem, meu santinho, com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Deus também só vai amar os bons. Eu garanto que você não está na lista, porque a partir do momento que eu digo isso, eu já me excetuo do grupo dos bons, porque é próprio do bom ser generoso, e é próprio da generosidade dar a quem não merece. Porque se eu dou a quem merece, de alguma maneira, é salário. Se você tem um funcionário e ele trabalha e no final do mês você o paga, você não é generoso. Você está apenas pagando aquilo que lhe é devido. Mas se você dá mais
do que lhe é devido, isso é misericórdia, isso é bondade, isso é generosidade. Então, se você diz que você só vai amar quem presta, que eu já estou cheio de gente que não presta, eu só vou amar gente que presta, muito bem. Você saiu da fila dos que serão amados por Deus, porque você não presta. Porque o que existe de bom em você, de Deus você recebeu. As coisas boas que você fez, foi Deus quem fez em você. Não se esqueça disso. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, São Paulo vai dizer: o que há de bom em ti? Isto é, de novo, falando com os coríntios. Eita, igrejinha difícil. E era uma igreja grande, uma comunidade grande, uma comunidade próspera, uma comunidade portuária, né? Então diz: o que há de grande em ti? O que há de bom em ti? O que há de superior em ti? Que tens, que não tenhas recebido? Qual é o dom maravilhoso que há em ti, que não tenhas recebido? Tudo que temos, sejam os bens materiais, sejam os bens espirituais, de Deus nós recebemos. Ora, se de Deus recebemos, a Deus de alguma maneira precisamos devolver, e devolvemos a Deus quando devolvemos aos pobres, quando fazemos o bem aos nossos irmãos necessitados. Pois bem, meus irmãos, peçamos a Deus esta graça. No final do evangelho de hoje, nós iremos ouvir Jesus dizendo assim: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isto é, que ama a quem não merece, que dá a quem não fez por onde receber, que faz cair a chuva sobre os bons e sobre os maus. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos nos esforçar para ser perfeitos no amor que é generosidade, paciência, misericórdia e tantas outras virtudes. Peçamos isso por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, que ela ensine os nossos corações a ver a beleza da bondade, a beleza de ser generoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.